Bom, essa semana foi o dia bicentenário da independência nacional, 7 de setembro de 1822. E, lendo a imprensa de direita, de centro, de esquerda, considerando que o centro é uma direita também, eu cheguei à conclusão de que a gente mora no pior buraco que existe na face da Terra. Não tem nada pior do que o Brasil. É uma porcaria. Sempre foi uma porcaria, sempre vai ser uma porcaria. Esse é o meu resumo de todas as matérias que eu li. Uns falam que não teve independência, outros falam que a independência foi feita pela metade, outros falam que a independência não foi maravilhosa, foi toda cheia de imperfeições, metem o pau na pessoa que proclamou a independência nacional, que é Dom Pedro I, né? Avacalharam a figura histórica do homem até não poder mais. Algumas pessoas se aventuraram a falar que o 7 de setembro nem teria acontecido, né? É uma coisa escatológica, né? Um grupo de pessoas dentro do país dedicado, né, com grande entusiasmo, a botar abaixo o país no bicentenário da independência. Parece que a data foi criada para o pessoal falar: vamos acabar com isso daqui, porque isso aqui não vale nada, né? Eu li aí as coisas mais absurdas que alguém poderia imaginar, né? Um cidadão falou assim, que isso é uma tese geral, né? A independência do Brasil foi inferior à independência dos vizinhos aqui, latino-americanos, né? Aí uma matéria no Estado de São Paulo, porque veja bem, é interessante isso. Se fosse só a esquerda, você poderia pensar que é alguma loucura esquerdista, mas não é uma loucura esquerdista. A direita também faz propaganda disso daí, porque o jornal Estado de São Paulo é o jornal mais conservador do país. Aí o articulista escreveu o seguinte, que se a gente comparar, né, a independência brasileira com os países latino-americanos, foi completamente diferente. Nos países latino-americanos, o pessoal se transformou em verdadeiros cidadãos, né? Conseguiram a cidadania, conseguiram consciência política. Uma maravilha. Eu fiquei pensando, onde é que fica essa América Espanhola que eu nunca vi isso daí, né? Do que ele está falando exatamente? Ele está falando do Paraguai, país que teve 50 anos da ditadura do Stroessner. Ele está falando da Bolívia, que teve 2.000 golpes de Estado na sua história geral. Ele está falando do quê? Quem são essas pessoas que adquiriram liberdade, cidadania aqui? Daí ele fala assim, foram repúblicas. Tudo bem, né? Essas repúblicas latino-americanas, elas são muito importantes. Elas foram apelidadas pelos norte-americanos de República das Bananas. Terá sido a América Central que conseguiu todo esse desenvolvimento? Guatemala, Honduras, El Salvador, onde? Certamente não foi na Nicarágua, porque todo mundo considera que a Nicarágua é outro buraco fétido, né, na América Latina. E o Brasil teve todo tipo de defeito. Foi pior do que tudo, todo mundo foi bom. Mas onde que o cidadão viu isso daí? Né? Ele deve morar numa América Latina, que é como aqueles filmes, né, que o cidadão atravessa uma porta e vai parar em outro mundo que é parecido com o nosso, mas é diferente. Um universo paralelo. Ele deve morar num universo paralelo. No universo paralelo dele, o Brasil é um país pobre, falido, fracassado, e o Equador é uma grande potência econômica. Ou será o Porto Rico? Ou será a Costa Rica? Ou será o Haiti? Onde que esse pessoal vê isso daí? É uma verdadeira loucura geral no país, o que o pessoal está falando.
Eles não conseguem entender o seguinte: o Brasil é o país mais rico da América Latina. Quer dizer, no Brasil tudo foi feito errado. Mas a gente chega em 2022 e o Brasil é o país mais rico da América Latina. Como é possível? O fato de ser grande não ajuda em nada. Mas pelo fato de ser grande, é o país mais rico, mais desenvolvido da América Latina. Aí o cidadão ele vai querer comparar, né, o bem-estar da população brasileira com o bem-estar da população dos outros países. Aqui se vive melhor do que nos outros países, justamente porque o país é mais rico. Se a gente pegar a classe média brasileira, não há dúvida nenhuma de que é a classe média mais rica de toda a América Latina. De longe, não é de pouco. A população pobre brasileira tem muita população pobre, lógico, né? É um resultado do capitalismo e da falta de desenvolvimento capitalista. Mas o Brasil tem sistema de saúde universal. É uma porcaria? É, mas existe, é universal. Quer dizer, até a camada pobre da população tem mais do que nos outros países. Então, que tipo de comparação que é essa daí? Né? Onde a pessoa descobriu que o país dele é uma porcaria total, que não vale a pena o negócio. Sendo que se a gente sair do Brasil e viajar pela América Latina, nós vamos ver que a população de todos os países tem inveja do Brasil. Não acha que o país dele é melhor. O que, aliás, vamos falar que é verdade. É uma coisa absolutamente óbvia, né? Que é assim. Acho que as pessoas que escrevem isso aqui nunca viajaram pela América Latina. O cara não sabe o que é o Paraguai, por exemplo. Não sabe o que é o Uruguai, não sabe o que é a Argentina, não sabe o que é o Chile, não sabe o que é o Peru. Eu não tenho ideia, né? Vou contar só um caso que ilustra bem isso daí. Anos atrás eu tive numa atividade política, tive na Bolívia. Eu fiquei muito espantado com o nível de desenvolvimento do país, ou seja, baixo nível de desenvolvimento do país. Tá? É uma coisa assim que você fala, é como se fosse assim a Bolívia é como se fosse o interior do Brasil, essas cidades pequenas do interior do Brasil. Não tem nada no país. Bom, aí, algum tempo depois, né, o boliviano, na casa de quem eu fiquei, esse companheiro já morreu. Ele veio para o Brasil numa reunião internacional. Aí ele passeava, aí a gente levou ele para... Encontrou ele aqui, onde era a sede do partido, né, ali no bairro da Saúde, aqui pertinho. E saímos para almoçar, passamos pela Avenida Jabaquara. Aí ele olhava para a Avenida Jabaquara e falava assim: nossa, isso aqui é inacreditável, isso aqui é Nova York latino-americana. Ele estava boquiaberto de ver Ele não foi na Avenida Paulista. Ele estava no bairro da Saúde, na Avenida Jabaquara. E ele estava espantado. Porque para uma pessoa que veio da Bolívia, ele não era pobre. Também esclarecer isso, ele é uma pessoa de classe média alta, um professor universitário na Bolívia. Para a pessoa que vem para o Brasil parece um país desenvolvido perto da Bolívia. E é assim em geral, né? Em toda a América Latina. E no mundo também. Aí vem esse pessoal e fala que no Brasil tudo deu errado. O que fizeram certo foi nos outros países da América. Aí sim é que houve uma independência de verdade. Se no Brasil não tem independência de verdade, menos ainda tem nos outros países. Se o Brasil não é suficientemente forte hoje para se livrar da opressão
estrangeira, imagine aí o Equador, por exemplo, o Peru. Quer dizer, essa intelectualidade de esquerda e de direita brasileira, eles perderam a noção totalmente da realidade. Não tem mais nenhuma noção da realidade. Aí surge o seguinte debate, né? Nós devemos valorizar isso daí? Lógico que nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar porque é uma conquista do povo brasileiro contra todas as dificuldades. O fato de que o Brasil seja o país mais industrializado do continente, né, da parte latino-americana, que seja o maior país territorialmente, que tenha todas essas vantagens, não só é uma coisa boa para a população, apesar dos problemas, apesar do principal problema, que é o fato de que no Brasil nós temos um regime econômico capitalista atrasado, né? Apesar desse problema, não só isso é bom para a população, como que é um passo a mais no sentido de uma evolução posterior. Se nós estamos falando em socialismo, se a esquerda defende o socialismo ele será tanto mais viável, tanto mais real, quanto seja o desenvolvimento capitalista do país. Quer dizer, Cuba é um país pequenininho, expropriou a burguesia. É um país que nós temos que admirar muito, porque é um povo que resistiu heroicamente ao imperialismo durante décadas. Mas é evidente que a situação deles é uma situação muito difícil. Se o Brasil fizesse a mesma coisa que Cuba, a situação de Cuba melhoraria 1000% do dia para a noite. Quer dizer, aí você poderia falar de um desenvolvimento cubano, com a ajuda do Brasil, por exemplo. Porque o Brasil é um país gigantesco, é um país que tem muitos recursos. E aqui a esquerda não valoriza isso. A esquerda fica numa fantasia que é a seguinte: bobagens, né, que são ditas. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Isso daí, na realidade, é uma frase. Não tem conteúdo real isso. Quando o Brasil acabou com a escravidão no Brasil já era um sistema econômico minoritário, não era o sistema econômico principal. Outra coisa, a Argentina acabou com a escravidão antes do Brasil. Agora pergunta, quantos escravos tinha na Argentina? A população lá é majoritariamente branca. Então, lógico que eles tinham que acabar antes, né? No Brasil também. Alguns estados do país acabaram com a escravidão antes de 1888. O primeiro estado do Brasil a acabar com a escravidão foi o Ceará. Por quê? Porque não havia escravos no Ceará. Não era parte da estrutura econômica cearense. A maioria dos escravos tinha sido transferida para a região sudeste, para a lavoura do café, etc. e tal, e já era uma minoria os escravos dentro da população geral. Já era um fenômeno econômico residual. Basta ler qualquer economista que tenha escrito uma história da economia brasileira que ele vai explicar isso daí, um Celso Furtado, por exemplo. Já a escravidão era quase simbólica em 1888. Agora vejam vocês, Cuba não acabou com a escravidão depois do Brasil, mas acabou com a escravidão em 1886, 2 anos antes do Brasil. E daí o esquerdista vai falar que Cuba é uma maravilha.
Mas não acabou, não foi o penúltimo país do planeta a acabar com a escravidão? Então por que é uma maravilha? Por que não considerá-lo como o Brasil? É porque isso daí não faz sentido nenhum. É uma coisa absurda essa colocação. Logicamente que os países que demoraram mais para acabar com a escravidão eram os países onde a economia dependia da mão de obra escrava. É um fenômeno econômico, não é um fenômeno cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, diferente do que aconteceu, por exemplo, no Nordeste do Brasil, a economia escravagista do sul dos Estados Unidos era uma economia muito próspera. Ela era antiga, como o Nordeste, mas ela era próspera. O pessoal plantava algodão, vendia para a Inglaterra, né? Que no século XIX era a maior indústria de tecido do mundo. Tá? E o pessoal não ia abrir mão desse regime escravagista de jeito nenhum. Tanto que, né, quando os industriais do norte dos Estados Unidos sentiram que eles precisavam de ampliar o mercado interno do país e a oferta de mão de obra, eles declararam guerra aos outros para acabar com a escravidão. E foi uma guerra, vamos falar o que é verdade, foi uma das guerras mais sangrentas do século XIX, a Guerra Civil Norte-Americana, onde se calcula que teriam morrido mais de 500 mil de pessoas. Isso 150 anos atrás, para a gente ter uma ideia. Foi uma guerra muito selvagem. Não fosse essa guerra duríssima que aconteceu aí, os Estados Unidos era capaz de ter escravo até hoje. Tanto que depois a gente viu, né? Os norte-americanos estabeleceram um regime de segregação racial. Mas isso daí, aparentemente, não entra na conta dos intelectuais brasileiros. Não entra na conta que nos Estados Unidos acabaram com a escravidão, mas mantiveram um regime de segregação racial até 50 anos atrás. E o regime de segregação racial é uma coisa vergonhosa. O cidadão, na terra dele, né, o cidadão negro norte-americano, ele ia entrar num banheiro público, estava escrito só para brancos. Ele ia entrar num restaurante, ele não podia sentar ali, o pessoal não ia servir ele. Segregação, escola só para negros e escola só para brancos. E logicamente que as escolas para os brancos eram muito melhores e mais financiadas do que a escola para os negros, que era uma favela escolar. Ninguém fala disso daí. É só o Brasil que teve mazelas e coisas esquisitas. Né? Vejam bem, o fim das leis de segregação racial norte-americana é do final da década de 50. E só conseguiram acabar com essas leis porque o país esteve à beira novamente da guerra civil. Porque senão teria continuado até hoje. Quer dizer, o pessoal fala de um mundo que não é o mundo real, né? É muito fácil você enganar pessoas que não conhecem nada de história, mostrando aí uma desgraça. Ah, no Brasil teve escravidão. Então a pessoa não tem nenhuma visão de conjunto, não tem nenhuma visão histórica, pronto. Ah, se teve escravidão, isso aqui é uma porcaria. Tem inclusive os teóricos que dizem, né, que na realidade a escravidão não acabou, o que é uma bobagem. Quer dizer, o que falaram sobre o 7 de setembro é uma coisa que precisaria de uma investigação de tipo psiquiátrico, porque é uma loucura nacional. Não de todo mundo, mas de uma parte significativa da população. Né? Coisas como
Você não poderia achar que a independência foi boa porque Dom Pedro era português ou era imperador. Como aqui era imperador, né, e no Paraguai era uma república, o Paraguai era melhor. Como assim? Que tipo de concepção histórica que é essa? É uma concepção histórica de aparências? Aí o pessoal fala coisas também absurdas que são assim. Não, no resto da América Latina teve o Simão Bolívar. O Dom Pedro I não foi Simão Bolívar. Por que não? Se foi ele quem liderou o movimento de libertação do país de Portugal. Por que ele não passa no concurso de grande libertador? Não faz sentido. É como se... Aí a ideia de que a independência no Brasil foi uma farsa. Outra loucura histórica total. Foi farsa nenhuma. Teve inclusive guerra. A guerra durou até 1825 no Brasil. A famosa Guerra da Independência. Quer dizer, o pessoal... Eles estão aprendendo uma história do país e do mundo que não existe em lugar nenhum, não aconteceu, é uma ficção histórica. Quer dizer, uma ficção, na realidade, anti-histórica. Como é possível isso daí? O que está acontecendo aqui?